Digita aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Aguardando aqui a Gisela entrar para essa nossa live tão especial de hoje, com um tema aí tão importante para toda a sociedade, não só para nós mulheres, na verdade. Deixa eu chamar ela aqui. Aguardando a Gisele entrar. Ela já tá aqui. Vou chamar aqui a Gisele. Oi, Gisele, boa noite. Boa noite. Ai, que prazer. Tudo meu. Finalmente Nossa, que conseguimos, honra. né, conversar juntas. Foi verdade, tanta luta, né? Que a gente trabalha tanto. E eu queria começar essa live falando um pouco sobre você, né? Que eu tenho muito orgulho de ter cruzado com você, assim, na minha trajetória de vida. Acho que você representa para todas as mulheres um grande orgulho, né? Porque só nós mulheres sabemos como é difícil estar em certas posições, alcançar certos sonhos, né? E você é uma referência. Além de você ter o seu trabalho como delegada, você ainda presta um serviço para a mulher. Então, eu acho você fantástica e uma honra enorme que eu bato esse papo hoje com você. Tenho certeza que vai chegar no coração e vai ajudar muitas mulheres também. Ai, amém, Noemi. O que a gente deseja, assim, é o que eu faço como missão de vida, né? Sempre que a partir do momento que eu comecei a trabalhar com violência doméstica, eu tenho isso não só como uma atividade policial, não só como aquele dever, aquela atribuição de investigar um crime. Violência doméstica não é só isso. Você tem que ter um olhar diferenciado, você tem que ter uma escuta. Então, eu sempre me ponho no lugar da vítima, eu tento sempre ter essa acolhida, né? E assim, muito importante o que você falou, porque na minha trajetória, eu sempre também fui encontrando mulheres como você e outras referências que também me impulsionaram, né? Me inspiraram a ser o que hoje eu sou, né? Ainda, a gente tem muito ainda que batalhar, muito que seguir. Muito. Mas a violência doméstica realmente a gente não trabalha sozinho, é um trabalho de rede. Você muito representa isso, né? A gente não luta Obrigada. sozinho, então a gente realmente precisa unir forças para fazer uma rede mesmo de proteção a Isso. essas mulheres. É por isso da importância de hoje nós estarmos aqui. Oh, que maravilha, que felicidade. Eu estou emocionada, Gisélio. E eu queria começar falando com você, né? Porque a gente tem muitas dúvidas, né? Assim como eu, acredito que várias mulheres, a gente sabe que hoje se fala que a violência doméstica e familiar hoje é crime, né? Não é mais de menor potencial ofensivo. Ele virou crime. Mas e aí? E as dúvidas, né? E a insegurança que bate na gente, né? São todas essas questões que ainda fazem a gente temer, né? Então, eu quero começar no tema da live, que é a metacolher, né? E eu queria te perguntar se eu vejo algo acontecendo com a minha vizinha, né? Como eu posso ajudar? O que eu devo fazer numa situação dessas? Olha, Noemi, a violência doméstica realmente ela não é questão apenas do Estado, dever do Estado, mas também de toda a sociedade, né? Como você muito bem disse, né, introduziu a nossa conversa, a violência doméstica antigamente ela ficava só naquele espaço privado, na casa, na residência. Era considerada pela toda a sociedade como briga de marido e mulher, então naquele espaço privado, Uhum.
aquela violência ocorrida lá dentro da casa, ninguém deveria meter a colher. Graças a Deus, a gente hoje tem a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que trouxe essa intervenção do Estado dentro da residência da vítima, porque ali não estava acontecendo apenas uma briguinha de marido e mulher, estava acontecendo uma violência contra a mulher, um crime, a gente está falando de crime. Então, dentro da omissão do nosso governo, do nosso Estado brasileiro, que permitiu, que foi omisso durante tantos anos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos teve que obrigar o Estado a implementar uma lei que hoje, a gente, graças a Deus, tem a Lei Maria da Penha. Então, qualquer pessoa, ela tem esse dever, né, de cooperar com a vítima. O que a gente sugere? Se eu sou o vizinho, eu sou até mesmo uma amiga, e que sei que aquela vítima está sofrendo uma violência do seu namorado, do seu companheiro, é importante que a vítima, que essa pessoa, primeiro seja um ouvido que a vítima precisa. Porque a vítima de violência doméstica, ela geralmente ela esconde essa violência que ela sofre durante anos. Então, quando ela tem coragem de romper essa barreira e falar para alguém, esse alguém precisa ser um bom ouvinte, precisa acolher essa vítima e não julgá-la, achar que ela apanha porque ela gosta de apanhar. Além de ser um bom ouvinte, além de ser um acolhedor, vamos orientar. Orientar como? Vamos ligar para o 190, se aquela violência estiver ocorrendo naquele momento, para a gente poder fazer um flagrante delito. Vamos orientar aquela vítima a procurar uma rede de referência que possa fazer um atendimento multidisciplinar. Vamos orientar aquela vítima a procurar uma DEAN, porque geralmente a DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, é a porta de entrada que vai acolher aquela vítima, vai oferecer medidas protetivas, vai dar todo o amparo para aquela mulher, aquela vítima, possa conseguir romper esse ciclo da violência. Sim. E sabe qual a maior dúvida também, assim, é relacionada ao medo, né? Eu até escutei hoje um relato mais cedo sobre uma mulher que acolheu a vizinha, né? E o marido a ameaçou também, né? Então, isso ela falou, caramba, me gerou, você vê, agora eu não sei quem é, né? Ele fazia contra a esposa, e se fizer contra mim? E aí eu tenho muita dúvida, eu acho que muitas mulheres também, na questão assim, se eu denuncio, esse anonimato, ele é garantido? Eu posso fazer uma denúncia anônima? Tipo, a minha vizinha está apanhando, isso garante? É garantido de que meu nome não vai, eu posso denunciar e que esse anonimato vai ser preservado? Com certeza, Noêmia. Eu recebo diariamente, é diariamente mesmo, vários disque denúncia que a gente fala através do Disque 180, que é um canal nível federal que a vítima relata qualquer espécie de violência doméstica. E de acordo com a área do fato, o local do crime, é encaminhada essa denúncia anônima para a delegacia da área. Então, a DEAN, por exemplo, onde eu estou agora, que é a DEAN da Zona Oeste, que é a DEAN de Jacarepaguá, então eu recebo todos os crimes da minha atribuição. E realmente não tem identificação nenhuma, nem telefone, nem nome, eu não sei se foi a vítima, eu não sei se foi um parente, eu não sei se foi um vizinho, ou alguém que queira até mesmo prejudicar aquela pessoa, eu não sei nada. Eu tenho o dever de ir lá investigar, averiguar. Vamos ver se realmente está acontecendo uma violência, vamos ver se foi um trote, vamos investigar. Então, a vítima, ou quem quer que seja, que precise fazer essa denúncia anônima, pode garantir que o anonimato realmente, pode ter certeza que é garantido. E uma dúvida também, você falou da denúncia 180, é uma dúvida de todos, né? Quando a gente liga 180, quando a gente liga 190? Olha, eu sugiro 180, a vítima ela pode relatar para esse número, que é essa central, aquela violência que ela tem sofrido. Qual é a dinâmica? Qual é o procedimento? Ela vai relatar, o atendente vai anotar aquela ocorrência, aquela violência, depois o atendente vai encaminhar para a delegacia com atribuição para apurar o fato. Ou seja, não é um processo rápido. É uma coisa que vai chegar no mesmo dia, às vezes demora até mais de uma semana, muito mais tempo. Sim. O que eu sugiro? Que a vítima ligue para o 190, que é aquela patrulha, a viatura que da Polícia Militar que estiver mais próxima, tem o dever de ir ao local do fato
e averiguar o que está acontecendo. Inclusive de encaminhar essa vítima para a delegacia da área ou para a DEA mais próxima. O que isso possibilita? Uma prisão em flagrante. Aquele autor Sim, acabou de cometer o crime, então ele é possível a prisão desse autor. Então, olha só toda a proteção que a vítima vai ter, além de uma pronta, uma rápida resposta àquele crime que acabou de cometer. Então, uhum, entre o entendi. 180 e o 90, eu prefiro que a vítima ligue para o 90, porque vai ser mais rápido. Aquela denúncia que ela Sim. fez através Uma do emergência. 180, exatamente, vai demorar a chegar. Entendi. E eu soube também que agora tem, né? Acho que agora já há um bom tempo, a questão da Polícia Militar que fez uma patrulha, né? Que é a Maria da Penha, acho que é alguma coisa salva vidas, não é isso? É, Guardiões da Vida, né? Que eles Sim. estão fazendo um trabalho conjunto, né? E você pode falar um pouco como funciona esse trabalho da Polícia Militar com essa patrulha Leila Maria da Penha? É, Esses guardiões, essa assim, ação conjunta. eu acho um trabalho excelente. Por quê? O que acontece na prática? Aquela vítima que ela foi na delegacia, registrou a ocorrência e solicitou uma medida de protetiva, uma medida de proteção, esse pedido da vítima vai ser encaminhado para o Poder Judiciário, para o juiz. Quando o juiz concede essa vítima, esse simples papel, ele traz proteção para a vítima? Papel simplesmente não traz proteção para a vítima em regra. O que acontece com a Patrulha Maria da Penha? Ela vai fiscalizar, Ah, monitorar se aquela medida protetiva, de fato, aquela ordem do juiz, de fato, aham, está sendo respeitada. Então, a sim. Patrulha Maria da Penha, que aqui no estado do Rio de Janeiro hoje é feito pela Polícia Militar, mas há alguns anos, já alguns municípios que eu atuei, que eu trabalhei, já trabalhei junto com a Guarda Municipal. Essa patrulha, ou seja, ou feita pela Guarda Municipal, como acontece em Caxias, ou pela Polícia Militar, essa viatura, diariamente ou uma vez por semana, dependendo do caso concreto, dependendo da necessidade, ela vai na casa da vítima, vai conversar com a vítima, vai saber se o autor está abordando a vítima, se ele está ainda rodeando lá a redondeza, para saber se de fato ele está ou não cumprindo aquela medida protetiva. Então, eu acho excelente, porque traz de fato efetividade para aquela decisão, Sim, determinação judicial. E traz maior maravilhoso. segurança para a Isso vítima, que a vítima é realmente se verdade. sinta mais segura e o autor sabe que a qualquer momento a patrulha está ali Tá, rodando a redondeza. Eu acho maravilhoso. excelente. Eu tenho até uma pergunta da Eliane aqui, ela te fez uma pergunta aqui nos comentários, e era até a próxima pergunta tem muito a ver com o que ela pergunta aqui. Ela pergunta o seguinte: quando a mulher sofre uma relação abusiva, né, ela pode recorrer também à polícia? E aí a minha próxima pergunta para você era essa: quais são os tipos de crime? Né? Eu queria que você explicasse, porque isso fica um pouco ainda a gente tem muitos movimentos contra agressões a mulheres, mas ainda é algo que precisa ser mais falado, precisa conversar. Por isso eu achei tão importante, porque eu já vi uma palestra sua, e além de te admirar, acho que você fala de uma maneira muito clara, né? E além de você ter esse papel muito importante para nós mulheres, e eu queria que você explicasse para as mulheres quais são esses tipos de crime, né? E se ela pode, como ela pode conduzir isso para uma denúncia. Ó, a pergunta da Eliane realmente foi excelente, porque ajudou a gente, né, a contextualizar o nosso debate. Assim, primeiramente, o que é violência doméstica? É toda e qualquer ação ou omissão praticada em decorrência Uhum. do gênero, do fato da pessoa, da vítima ser mulher, que cause lesão, dor, violência patrimonial, ou moral, ou sexual contra aquela vítima, contra aquela mulher. Então, quais são Uhum. as formas de violência? A gente tem a principal, que a mulher se identifica como vítima, que é a violência física. Levei um chute, levei um tapa, um soco. Aí a ficha cai e aquela vítima se identifica como tal. Mas geralmente, quase 99% dos casos, antes de acontecer uma violência física, existem Sim. outras formas de violência. A gente tem a violência moral, através das injúrias, dos xingamentos, difamação,
A mulher rompe aquele relacionamento e aquele autor, aquele ex-companheiro começa a difamá-la, inventar fato que vai desabonar a Sim. conduta, a moral daquela mulher. É uma forma de violência. Quando ele começa também a xingá-los durante uma discussão. A gente tem violência patrimonial, quando há uma diminuição no patrimônio da vítima. Qual os casos mais frequentes que eu vejo? Celular. Dano ao celular. Eu quero a senha do seu Sim. celular. Ele exige Oh, que a vítima entregue misericórdia. a senha. O celular é dela, é a intimidade dela. Cabe a ela decidir se ela vai dar a senha do WhatsApp dela ou não. A partir do momento que ela contraria esse companheiro, esse namorado, começa ele pegar, chutá-lo, pegar o celular e danificar, Uhum. quebrar. Ou também, às vezes, muitas mulheres são empresárias, trabalham, é aquele fruto do Sim. trabalho, instrumento do trabalho, também é subtraído, levado pelo aquele companheiro. Então, a gente está falando de algum exemplo de violência patrimonial. Violência sexual é sempre importante falar. A esposa, a companheira, mesmo sendo casada, ela não tem esse dever de ter relação sexual com seu companheiro. Essa relação tem que ser consentida. A partir do momento que eu sou obrigada a manter com meu esposo uma relação sexual à força, isso é estupro, isso é crime. Violência sexual. Falamos da patrimonial, falamos da violência Nossa. moral, falamos, acho que, de todas as formas de Sim, as violência. Então, é psicológicas. importante, né, a vítima achar. Muitas É, mulheres pensam que a violência doméstica, a proteção só da agressão. Lei Maria da Penha é só agressão. E Só não. agressão. Não é. Então, ela pode denunciar os outros crimes. Inclusive, essa semana, eu vou colocar depois aqui, vou começar hoje, depois da nossa live, eu vou postar durante 5 dias, cada dia da semana, eu vou postar um tipo de crime que a gente conversou aqui. Os 5 crimes. E vamos falar sobre, vou colocar também para que as mulheres entendam esse ciclo, né? É Porque muito a importante gente, falar esse sobre isso. É ciclo verdade. dessa relação abusiva, né? Quando ele começa a mulher se intimidar e ter medo, aí ele passa para agredi-la e abusá-la ou sexualmente também, ou não, mas passa pela agressão e a gente chega até a lua de mel, e aí o ciclo volta inteiro. E aí é muito importante, porque eu escuto muitas mulheres, Gisele, me falar assim, eu acho que eu estou no relacionamento abusivo. E aí eu costumo responder o seguinte, se você acha, você já está. Verdade. Porque na verdade, é muito difícil para nós mulheres fala assim, eu estou no relacionamento abusivo, porque a gente se cobra muito. Então a gente começa a pensar assim, caramba, eu que permiti? Como eu vou dizer para outra pessoa? Exatamente. Porque a outra amiga vai dizer, como você permite isso? Então tenha vergonha. Tem uma série de coisas que passam na nossa cabeça. Eu digo isso porque eu também já passei por relacionamentos abusivos. Nunca, né, já cheguei a um relacionamento de agressão, mas foi muito pontual e eu dei queixa. E já cheguei a outros relacionamentos, porque eu acho que assim, de 10 mulheres, se elas começarem a ler sobre o assunto, ler sobre a lei Maria da Penha, elas de 10, eu acho que 9, arrisco aqui te dizer que eu acho que de 9, Exatamente. não sou eu imagino que você, com certeza, você sabe bem mais do que eu, mas sobre esse assunto, mas acho que 9 mulheres já passaram por relacionamentos abusivos e pensam que não estão passando pelo esse relacionamento. Você falou uma coisa, eu até ri, desculpa. É uma coisa séria, mas é uma coisa assim que, caramba, isso já aconteceu comigo, que é a questão do celular. É porque eu vejo Deixa eu ver se o direto no celular está dia a falando com dia. quem. Graças a Deus eu já não vivo um relacionamento abusivo, mas já passei, você vê, eu passei por 3 casamentos, por vários namoros, então em algum momento da vida, eu acho que eu e a maioria das mulheres já passou por isso, é só ir lá. E aí tem uma outra questão também que eu Lorena, queria sem querer te levantar. cortar, uma vez eu escutei uma frase que eu achei assim muito pertinente, mas é engraçado, mas é pertinente. Aquela mulher que fala que não sofreu violência, ela é muito distraída. Porque foi como Verdade. você falou. Porque de dez Gente, 9 já. 9. Exatamente. É. Que Você alguma sabe forma que de violência você sofre. sim, o ciúme, gente, é algo assim. Você sabe que eu tenho, vou até expor aqui, né? Eu tenho uma coisa que eu tento ao longo.
dos anos, me desvencilhar disso. Eu tenho certas dificuldades para complementar, porque o meu primeiro namorado falava assim: você não tem que cumprimentar beijando ninguém no rosto, você estica a mão e assim se afasta. E era uma relação de tanto ciúme, e aí depois que eu me saí desse relacionamento, eu ainda fiquei com essa sensação: será que eu devo cumprimentar? Será que as pessoas vão achar que eu dei 2 beijinhos em alguém? Isso. Eu fiquei durante anos tentando me livrar disso, e até hoje ainda é difícil para mim, confesso. E é São por tantas isso que feridas que. que deixam, né? E por isso que eu falo que muitas mulheres, às vezes, no início, realmente têm dúvida mesmo se estão sofrendo um relacionamento abusivo, como você, né, questionou. É, Porque no início a muitas. nossa cultura é tão machista, não só dos homens, mas de toda a sociedade, nós mulheres e homens, como Uhum. criados dentro dessa cultura machista, que existem, né, certos tipos de comportamentos que você realmente fica, eu acho que ele está com razão, Eu é só acho. uma questão de zelo, proteção, é coisa da minha Que o cabeça, ciúme, não vou dizer. que quem ama tem ciúme. Eu falo que o ciúme não tem a ver com esse sentimento amor, porque o ciúme é algo que você é posse, é outro tipo de sentimento, gente. Não existe ciúme relacionado ao amor. Quem ama cuida, não cobra dessa maneira, né? Confia. Então a confiança, ela anda muito distante do ciúme. Então não tem como Com ser. certeza, muito longe, Então a gente mais tem que ter ainda uma. da violência, né? Exatamente. Então, e outra questão também, você falou muito importante sobre a relação sexual, porque isso vem um comportamento de pessoas antigas. A sociedade pensa assim durante muito tempo. Eu já escutei falarem assim: olha, se a mulher não der conta do marido, ele vai arrumar outra. Então, assim, além disso, além dessa cobrança, tem muitos homens que abusam das suas esposas. E às vezes a mulher tá ali achando, não, é meu marido, tudo bem, ele pode. Não, ele não pode, né? Exatamente. É, Ele e não. eu Que nós não temos os ia nossos direitos, falar somos uma pessoa completa, né? Que eu costumo exatamente. até falar para as mulheres, e vou falar aqui na sua presença, que eu costumo dizer que o primeiro relacionamento da nossa vida é o amor próprio. Então, nós somos completas, nós somos mulheres completas e capazes de fazer o que a gente quiser. Então, assim, em profissão, então tem mulheres em todas as profissões, as mulheres são capazes de exercer o que elas quiserem. Então, esse primeiro amor é o amor a nós mesmas. Então, a gente tem que parar, procurar ajuda. Só que o que você falou também, as pessoas têm que entender que ninguém apanha porque gosta de apanhar. Porque eu já escutei muito falarem sobre isso. Fulano apanha porque gosta, mulher de. Você sabe, né? Aquela expressão, mulher de. Isso. É, e de malandro. E ninguém gosta de apanhar. Então a gente tem que saber entender o tempo da mulher, que não é nem todo o tempo de todas nós é igual, porque você não viveu o que eu vivi, eu não vivi o que você viveu e assim vai. Então tem mulheres que têm muito medo, elas não têm para onde ir. Tem mulheres que têm filhos e não querem largar os filhos, tem mulheres que têm medo de serem mortas, tem mulheres que viram os pais praticarem com as mães e estão naquela situação porque acham, não, eu casei, isso é normal. Então são tantas questões que envolvem essa mulher que cada uma tem um tempo. Tem gente que, mulheres que conseguem sair desse ciclo com um mês, mulheres com um ano, com 5. Então, eu também ouvi um relato de uma pessoa que falou para mim: eu ajudei, mas ela voltou para ele. E aí eu falei: amiga, entenda, quando ela procurar você de novo, esteja de braços abertos para recebê-la. Porque talvez naquele momento ela não estava preparada. Você fez o seu papel, você denunciou, isso não deve acontecer, a gente tem que ficar alerta sobre isso. Mas no relacionamento abusivo, a mulher também. Porque eu estou te falando isso? Eu sei que, como delegada, você vai me dizer, né? Não tem que ir lá, claro que tem que cumprir a lei, mas a outra mulher também precisa entender o tempo da outra mulher. A gente Com tem que certeza. acolher, é muito importante esse acolhimento e a mulher entender que nós estamos de mãos dadas. O que acontece que eu queria lhe perguntar? Sobre a ida à delegacia. Algumas mulheres me falaram: eu não denuncio porque eu tenho medo de chegar lá e é um constrangimento. E outras me falaram: não, eu fui fazer uma denúncia, chegou lá, a pessoa que estava na delegacia tinha uma outra mulher, foi até uma outra mulher falou assim: você não fez nada?
Mas você pegava uma pedra e aí ela ficou extremamente envergonhada. E aí ela nem prosseguiu com a denúncia. E aí isso me deixou mega triste, porque eu fiquei aí vontade não sei o que vontade de fazer, de pegar, de botar no carro, de voltar lá, ou de conversar com essa outra que falou também que não é assim. E eu queria te perguntar, como está hoje acontecendo dentro da Delegacia da Mulher, que hoje nós temos uma Delegacia da Mulher, né? Que eu acho que isso também dá um acolhimento maior do que você não vai. Claro que você pode ir a qualquer delegacia, mas se você tem mais delegacias da mulher, você talvez tenha assim, ai caramba, é uma delegacia da mulher pronta para isso. Mas o que você pode me dizer sobre isso? O que você pode dizer para as mulheres que têm esse medo de chegar lá e sofrerem esse preconceito? Noêmia, assim, essa questão é muito importante porque a gente luta em todas as searas, em entender a violência de gênero. Então, não só a sociedade, como os operadores dos direitos, policiais, delegados, promotores, juízes, ele tem que entender a questão da violência de gênero. Por quê? Essa vítima, por diversos fatores, ela tem dificuldade de romper esse ciclo da violência, ela tem essa dificuldade de denunciar, como você bem disse. A gente fez um estudo, né? Há um estudo que a vítima leva em média para a primeira denúncia 10 anos para poder fazer a primeira denúncia. Nossa, muita coisa. Geralmente, antes disso, ela já sofreu várias violências de várias formas. Depois, ou seja, de quase 10 anos, que ela vai fazer a primeira registro de ocorrência. Isso por quê? Porque ela está lidando com o companheiro dela. Ela está lidando com o pai dos filhos dela. Ela não está lidando com a pessoa que foi lá na rua, um desconhecido, Sim. que furtou o celular dela, que ela está com sede de vingança. Ela está lidando, aquele autor é a pessoa que ela idealizou, criou uma expectativa de vida, ela idealizou formar uma família duradoura. Quando ele não está violento, quando não há aquela relação, eles vivem bem. Ele é um bom pai de família, ele é trabalhador. O único problema, geralmente, é quando ele bebe. Eu estou falando os exemplos dos discursos que Sim, eu ouço no dia a sim, dia. a Ou quando maioria, ele né? fuma, aí ele fica agressivo, né? Que são os gatilhos, e eu sofro a violência. Mas fora isso, ele é um excelente companheiro, doutor. Então você veja a dificuldade que essa pessoa, essa vítima tem de denunciar, de ver aquela pessoa que ela ama, o amor, Sim. responder um processo criminal, ou até mesmo sob pena de ser preso. Com Não é isso que certeza. ela quer. Ela quer, na verdade, que paralise, que cesse a violência. Então, é por isso Aham. que todos os profissionais, toda a sociedade tem que entender que a violência de gênero não é um crime como os demais, não é um qualquer crime. A gente tem várias peculiaridades, por isso que a gente tem que entender. Aquela vítima ela não ficou naquele relacionamento durante anos apanhando, porque ela gosta de apanhar, não. Pelo contrário, a única coisa que ela não gosta é de apanhar. Ela gosta do companheiro, do bom pai, do bom marido, do bom amante. O que a gente tem que fazer? É capacitar cada dia esses profissionais. Então, quando eu chego num serviço público, seja uma delegacia ou num hospital também, que é grande porta de entrada, é bom que se Aham. diga isso, os profissionais de saúde Verdade. também são portas de entrada da violência doméstica. Muitas mulheres, elas sequer vão à delegacia, mas elas vão nos Aham. hospitais, tem Sim. fratura. Então, aquele profissional de saúde, ele tem que ter um olhar diferenciado, porque ele está lidando com um crime diferenciado. Eu não posso chegar na delegacia, narrar um fato e aquela pessoa policial ficar toda hora tentando me testar se realmente eu estou falando a verdade. Eu não posso chegar numa audiência, ser revitimizada toda hora, querer me Ah, perguntar, tentando ver se vai cair alguma pegadinha. Entendeu? Eu também assim entendi. vejo muito na prática, assim, é um assunto muito amplo, né? A gente vai lembrando de Sim. muitas coisas. É. Mas também tem a questão que eu tenho visto na prática que me incomoda muito, um olhar também assim, não, como é que eu posso dizer? Uniforme para o É. processo criminal de violência doméstica. Isso não Uhum. pode acontecer. Eu tenho uma Verdade. violência que acontece entre quatro paredes.
eu tenho uma violência que acontece sem testemunha, então eu tenho que priorizar, eu tenho que valorizar a palavra da vítima. Porque Sim. senão a gente vai ter muitos casos de impunidade, como eu estou vendo. Vários inquéritos sequer chegaram a ser processo criminal, porque eu não Sim. tenho a palavra da vítima, eu só tenho só a palavra da vítima, então não tenho mais prova, então não posso nem sequer iniciar um processo criminal. Olha como Sim. é vantajoso, lucrativo para esse também agressor quanto mais. Assim Aham. como os crimes sexuais. A Sim. palavra da vítima tem que ter uma especial relevância, tem que analisar a palavra da vítima dentro do contexto do fato. Sim. Não pode sequer exigir provas, elementos, às vezes até materialidade, prova pericial, como os outros crimes, porque é uma dinâmica Sim. especial, diferenciada. Então, o tratamento também tem que ser diferenciado. Até porque o risco é muito grande, é o que você falou, entre quatro paredes. Você imagina, você está ali com uma pessoa que pode te levar à morte, né? Então, Como a gente a tem visto, Solange, né? a Solange até falou uma coisa aqui sobre o que a gente estava falando, e quando você vai à delegacia e as pessoas também te fazem esse constrangimento para você ser de comunidade e tudo mais. Mas você falou uma coisa muito interessante que é sobre essas questões, e que eu queria deixar bem claro isso. Você vê como a delegada está aqui, a doutora está aqui, e é uma excelente profissional e que está aí lutando por nós mulheres. E assim como a doutora Gisele, tem outros profissionais. Não vamos nos intimidar porque chegamos numa delegacia e isso aconteceu. A gente tem que, claro, lutar a cada dia para que se tenha melhores profissionais, profissionais mais preparados, como a senhora, a doutora mesmo falou, mas que as mulheres entendam. Isso aconteceu, como acontece às vezes a gente vai num médico, num profissional de saúde, que a gente não pode sucumbir por isso. Procura então outra delegacia, não se sentiu confortável com aquela delegacia, o atendimento não foi bom, então, é claro, fica trabalhoso, você já está numa situação de vulnerável, né? Delicado, né? Vulnerável. É horrível dizer isso, mas eu preciso dizer para as mulheres que estão na live que também não desistam por isso, porque tem uma Gisele em alguma outra delegacia. Com certeza. Assim, as Então, assim, delegacias especializadas de atendimento à mulher, realmente, assim, eu posso dizer isso, são delegacias especializadas. E o que a diretora sempre fez, como as anteriores e a atual fez? É a necessidade, Noema, de capacitação. Aquele policial que atende aquela vítima que tentou, olha quantos anos a gente já falou, geralmente 10 anos. é, Depois de 10 anos, conseguiu romper essa barreira e chegar numa delegacia, ela tem que ser bem atendida. Ela conseguiu romper a barreira e ir no Ministério sim, Público, o servidor que atender ela lá tem que atendê-la com dignidade, tem que saber ouvi-la. E o que a Polícia sim, Civil, particularmente, e os outros órgãos também têm feito? É capacitar, é capacitação periódica. A gente trabalha com um machismo que é estrutural. Ele está estrutural, enraizado na nossa sociedade, verdade. né? Então, os policiais, os juízes, os promotores que lidam com isso, eles não são de outro planeta, né? Eles foram Sim, criados, né, formados, formatados dentro dessa sociedade. é, Então, a gente tem que fazer várias capacitações para desconstituir essa estrutura tão patriarcal, que ainda está muito enraizado. Até pouco tempo, o nosso Código Civil realmente via a mulher como uma propriedade do homem. O homem que ele sim, tinha o quarto poder, ele que tinha um domínio da casa. Ela não tinha, ela não era sujeito de direito. Ela sequer poderia ah, votar, ela não poderia é ter verdade. iniciativa de fazer um contrato, um negócio jurídico. Sempre tinha que ter autorização, a representação daquele homem. Sim, Então a gente conseguiu evoluir, mas isso era lei. Então, para a gente desconstituir esse comportamento comportamento, patriarcal, requer tempo, requer tempo. Então, sim, realmente, você tem que sempre fazer capacitação, como a gente tem feito, desde que você passa no concurso público, já começa na CADEPOL, violência de gênero. Você está trabalhando, seja em DEAN, qualquer outra delegacia, porque qualquer delegacia
pode atender uma vítima de Uhum. violência doméstica. Então, aquele policial, periodicamente, tem que ir na Cadepol. Agora, a gente está fazendo online devido à pandemia, a gente está É, fazendo várias jornadas e a gente chama, já teve agora esse mês com ministro, com juízes, promotores, todo mundo junto, formando esses profissionais isso que aí. lidam com isso, para a gente chegar daqui a um tempo num tratamento ideal que a gente espera, né? Sim. De todos os É. serviços públicos. É, essa é a nossa luta. E você falou uma coisa muito importante para que as pessoas entendam isso. Esse machismo, ele está impregnado. E, e às vezes na mulher, porque a mulher reproduz isso, infelizmente. Por isso é que eu não gosto de que falem. A mulher, tem mulher que é machista. Não, eu sempre falo isso. Não existe mulher machista. Existe mulher que reproduz o machismo. Se a gente enxergar outra mulher como machista, a gente vai criar, como a gente já está criando de algumas situações, o distanciamento. A mulher, ela não é machista, ela reproduz o machismo porque é algo que já está na estrutura da sociedade durante muito tempo. Então, assim, quando a gente vê uma mulher numa situação que ela está reproduzindo esse machismo, ao contrário da gente ter aversão, a gente tem que abraçar e ajudar para que ela entenda o, onde ela está inserida, olha o que está acontecendo, porque uma mulher que ela se olha no espelho, ela está se vendo mulher. Então, ela não pode ser machista, ela não é machista, ela não vai nunca lutar contra ela mesma. Então, ela só está ali reproduzindo. Outra coisa É que como eu acontece com gostaria. o racismo também, né? Que a gente sempre fala, a Sim, gente é estrutural, né? A é, pessoa ela reproduz aquele racismo que está reproduz. estrutural, que está nas Por isso, instituições, que está em toda a sociedade. por isso que a gente precisa falar mais e conversar mais sobre essas questões. Você vê como é importante todo o relato que você deu de como os profissionais estão sendo capacitados, porque a gente que está aqui do outro lado, a gente só vê o que uma amiga ou outra foi na delegacia e aconteceu. A gente não está vendo o que está sendo, o que está acontecendo por trás disso. Vocês estão se preparando mais, a sociedade está se movendo, os profissionais estão se movendo, então assim, está tendo um movimento que abrace a mulher. E ela precisa saber disso. Então, ela não pode sucumbir quando ela encontra um profissional assim, né? Como Não eu é, disse, tem amiga? outras, Gisele. Não, eu ia falar, desculpa, assim, a gente está no quinta posição de feminicídio, Ó, no ranking mundial, a gente está na nossa, quinta posição. Então, houve avanço? Houve, mas a gente tem que fazer essa capacitação, a gente tem que tem, avançar, porque tem alguma que coisa avançar. ainda não está funcionando. É uma Sim. estatística, é uma posição muito vergonhosa. Muito, muito, muito. Eu queria até comentar com você o que aconteceu na semana passada, né? Sobre a advogada, não sei se você viu, a advogada está fazendo yoga, né? Tem gente que fala yoga, acho que os dois estão certos, os dois termos, na Lagoa, aqui no Rio. E aí me parece que é uma pessoa que fica ali, que é vendedora ali, e aí ele filmou ela fazendo, aí a perna pro alto e tal, e ele fazia gestos obscenos, e uma outra pessoa falava com ele coisas horríveis também. E isso, a advogada foi os prantos na reportagem, falando que ela estava em isolamento e esse procedimento de yoga estava tirando ela e ela não tem mais coragem de voltar à lagoa. E ela só consegue fechar os olhos, ela não quer mais praticar o yoga porque ela fecha os olhos e lembra de todo o vídeo que ele lançou esse vídeo no Instagram, né? Acho que foi no Instagram, numa rede. E depois apagou, tudo bem, mas ela fez a denúncia e você falou sobre isso anteriormente, para quem até está sobre esse tipo de crime. E o que que se enquadra, o que que ela denuncia num crime como esse? Que ele filmou ela praticando ali um exercício e fez gestos obscenos e hoje perturbou todo o psicológico e a vida dessa mulher, porque o rosto dela estava estampado aí. Ele parece que tinha 100 mil seguidores. Nossa, assim, eu É não vi esse absurdo. caso assim, com detalhes, né? Mas primeiro ponto que a gente tem que destacar, olha como uma violência psicológica, né? Não houve uma violência física, Sim, abalou ela tão gravemente. Então, olha da importância da gente ter atenção com a violência psicológica, não precisar esperar ou valorizar apenas uma agressão física.
Olha como muitas das vezes ela nos Sim. paralisa muito mais que uma agressão física. E ela sofreu esse caso, esse fato, entre aspas, de forma isolada. Você imagina uma companheira que está passando por uma violência quase diariamente. Como Gente. isso acaba norteando a mulher, né? E assim, Uhum. pelo que você me falou, eu não vi os detalhes, Sim. mas a gente pode dizer, primeiro, se eu faço uma filmagem de cenas íntimas e divulgo isso, tem um crime de divulgação de cenas de pornografia, de nudez. Dependendo da situação, a gente Não, tem ela um nem ato tava, de não, ela tava com roupa de academia, sabe? Fazendo perna pro alto e bananeira. O que fazem os movimentos de yoga? ser. Desculpa. Provavelmente ele foi enquadrado no ato obsceno, Uhum. ou provavelmente. Né? Porque não teve nenhum contato físico para eu dizer Sim. nenhuma ameaça, grave ameaça, para eu dizer que houve um Aham. estupro ou uma importunação sexual, se ele tivesse pelo menos um contato com ela, então isso não houve. Mas, além disso, a gente também não pode tirar dos crimes contra a honra, né? Porque você Sim. falou que ele tinha mais de 100.000 Mil seguidores. seguidores. Olha como a imagem dela foi Ela, exposta. ela fala na reportagem que ela se sentiu fazendo um filme pornô. Ela falou isso na reportagem de um grande jornal, né? Que ela tá sentindo e ela fecha os olhos e vê aquela imagem dele gesticulando, né? Fazendo gestos obscenos, né? No É, corpo pode dela mesmo, responder distante, ele sobre o filmando. tema também. E um crime também que aconteceu agora recentemente foi com uma trans, e eu queria até lhe perguntar sobre a Lei Maria da Penha para casais, homens trans, mulheres trans, casais lésbicos. Essa lei, ela protege, é, ela alcança também esses casais? Com certeza, Noêmia. Que isso é uma grande dúvida, né? Porque a gente fala de Lei Sim, Maria da Penha, as pessoas importante. pensam muito assim, é só para mulher? Não, mas eu queria que você. Não, sim, porque assim, a Lei Maria da Penha, ela protege a violência de gênero. O que seria gênero? Gênero não é o sexo biológico, menina ou menino, homem ou mulher. Gênero é como a mulher se vê diante da sociedade, aqueles papéis pré-definidos, papéis para mulher, comportamento para homem. Se o Uhum. trans, ele se enxerga como mulher, na sociedade ele se apresenta como tal, ele É uma merece mulher, toda a proteção de uma mulher. de uma Então, a mulher. Lei Maria da Penha abrange, sim, o trans, sim. Sim, E mesmo que ele não tenha feito, tá, o nome dele lá tá João, um exemplo. sim. Ele não Ainda não fez a precisa alterar transição. o registro, e isso não precisa mudar o registro civil, ele não Maravilhoso. precisa fazer cirurgia de mudança de sexo, basta ele se Uhum. enxergar, se apresentar socialmente como uma mulher. Sim. E a E para os gente tem a casais lei lésbicos também, né? também, independente, a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, parágrafo único, ela diz claramente que a Lei Maria da Penha ela é independente das relações, da orientação São, sexual. Então, aquele casal lésbico, aquela mulher, ela continua sendo mulher, continua se enxergando como tal, independente do sim, desejo sexual dela. Então, ela tem a proteção, sim, da Lei Maria da Penha. A gente é muito bom pontuar isso, porque, assim, sim. aos meus Você tem que olhos, e divulgar. a maioria Tem que da divulgar. jurisprudência entende dessa forma, ainda infelizmente você enxerga, assim, bate de Enxerga. frente com alguns entendimentos minoritários, graças a Deus, mas Sim, você tem graças a muitos Deus. vereadores negando a aplicação da Lei Maria da Penha, que é tão clara nesse sentido. Sim. Sim. E eu queria te perguntar uma coisa assim que é uma dúvida, eu acho que de todas é um medo, né? Que nós mulheres temos medo de estar no relacionamento abusivo. Então, existe um perfil de vítima e agressor? Existe esse perfil? Tipo, um perfil de como é a vítima, existe um perfil de como é o agressor? Existe isso? Eu sempre falo que a violência doméstica, ela é democrática. Assim, eu venho trabalhando, já trabalhei no interior, trabalhei muito tempo em embaixada e trabalho hoje aqui, que eu pego, às vezes, caso de frente para a praia. Eu vejo violência doméstica em todos os ambientes, em toda a classe social, em todas as Uhum. raças. É o que você vai mudar é como aquela mulher vai ter mais ou menos dificuldade de sair daquela violência doméstica. E Sim. assim, existe sempre estudo, eu gosto de estudar as pesquisas, até para a gente poder tentar alcançar, mudar.
a gente sabe que qual é a maior vítima da violência doméstica? A mulher negra, a preta e a parda. E por que essa mulher, ela geralmente é a maior vítima de violência doméstica? Porque geralmente ela tem maiores dificuldades de acessar os serviços públicos. Geralmente aquela mulher negra, ela está na comunidade, ela está na periferia, ela não tem acesso eu trabalhei em delegacia que às vezes a mulher não tinha condições nem de dinheiro de passagens. Às vezes policial militar levava a mulher na delegacia e os policiais da delegacia ajudavam às vezes a mulher até a voltar, ter um dinheiro de passagem, comprar um lanche, porque isso ela realmente não tinha. Eu não tenho condições de, às vezes, ir no ML, porque o ML é longe. Eu não tenho condições, você está entendendo, de ir no serviço de Sim, psicologia, de conseguir ter sim. aquele apoio psicológico para conseguir me fortalecer emocionalmente e sair daquele relacionamento violento. Então, geralmente, as mulheres de classe mais baixa, como as mulheres negras, elas têm mais dificuldade de sair daquele relacionamento violento. Mas a violência doméstica, ela é realmente, digo a dizer, democrática. Ela atinge todas as classes Toda. sociais, todas as cores. Verdade. Eu queria a gente está pertinho, a gente tem 15 minutos. Eu queria te fazer duas perguntas. Muito, foi tão bom, tanta coisa para perguntar, mas uma pergunta eu não posso deixar passar, vou fazer rapidinho para você. É sobre as casas-abrigos, né? Que são as casas de acolhimento. Muitas pessoas não sabem da existência. Quando eu converso com algumas mulheres, não existe isso. Queria que você falasse um pouco o que são essas casas-abrigo. Não, existe assim, e é primordial. A gente tem os centros de referência que vão fazer aquele atendimento multidisciplinar. Vai dar atendimento psicológico, para poder fortalecer aquela vítima emocionalmente. Eu vou dar um atendimento jurídico. E tem um abrigo mesmo em si, porque muitas vezes as mulheres vão para a delegacia, registram aquela violência, mas ela não tem condições de voltar para o seu lar, para sua casa, sob pena de realmente elas morrerem. Elas têm esse Sim, receio que é real, esse medo que é real. Então, o que que a verdade. vítima pode? Sugerir de ir para um abrigo. Tem um Um abrigo. abrigo, realmente nem a gente tem o endereço, é sigiloso Uhum. mesmo. E a vítima vai para esse abrigo para ela poder ficar lá reservada, guardada Levada. durante um tempo, até organizar a sua vida. Isso é muito comum, Noemi, porque a gente vê casos aqui no Rio de pessoas que estão sozinhas morando aqui no Rio com seus companheiros. A família do norte, de outro estado, de longe. Verdade. A vítima realmente está isolada do seu companheiro. E o agressor de violência doméstica, ele tem esse perfil, tá? E de Tá. isolar a vítima do convívio social. Eu vejo Familiar. muito isso, É, um perfil de também vejo. amigos, de família. Então, É. às vezes, ele bota na cabeça da vítima que A é vítima melhor quer morar ciúme. longe. Isso. Então, a vítima chega a um ponto que realmente ela se vê isolada, sem uma rede. E quando eu falo em rede, eu não falo só em rede assim institucionalizada, não. Eu falo até mesmo de amigos, de parentes que possam dar um suporte a essa vítima. Então, ela Sim. realmente se sente muito sozinha, solitária. Então, quando ela não tem para onde ir, pode sim ir para um abrigo, como você colocou. Ah, E que fora os maravilha. É centros de muito importante, porque muito. muitas mulheres não têm para onde ir, não tem uma casa para voltar, uma família. Então, muito importante essa informação. E eu quero te fazer a última pergunta, porque a gente está pertinho do fim. Ah, que pena. Eu queria. Poxa, tão gostoso É esse assim. nosso papo hoje, tão enriquecedor. Eu sempre aprendo muito com você. E as mulheres estão Não falando tem aqui, jeito. precisa ter outra, marca outra com ela. Mas a Gisele, ela sempre me auxilia em tudo que eu preciso. E se eu vou fazer várias postagens sobre o tema para fortalecer o que a gente conversou hoje. E a Gisele sempre ajuda, então se vocês tiverem dúvida, pode me mandar que ela está sempre pronta para Vou responder, fazer, para como eu ajudar falei, ela. uma missão, né, Noêmia? Você é fantástica. E aí eu queria te perguntar o seguinte, por que você acha que ainda tem todo esse movimento, hoje estamos em quinto lugar, mas estamos nos movendo, as mulheres hoje, eu acredito na sororidade, sim, ela existe, e hoje nós temos mulheres que estão de mãos dadas e, como eu costumo dizer, não soltaremos as mãos de maneira nenhuma. E eu queria lhe perguntar, por que você acha, por que ainda, né, o homem ainda se sente tão impune e comete um crime contra a sua parceira? Por que essa sensação ainda de impunidade?
que os homens Olha, sentem para cometer esse crime? Noemi, eu volto a falar. Eu particularmente entendo que isso é fruto de uma sociedade estruturalmente machista. Então, assim, no dia a dia, eu vejo que muitos homens chegam na delegacia e eles não negam que tenham agredido, que tenham praticado qualquer violência contra essa mulher, não. Além de negar, eles justificam. Eles Uhum. acham que eles Que praticaram absurdo, um crime. Doutora, absurdo. mas eu cheguei em casa cansado, trabalhei o dia todo e ela não fez a comida. Doutora, ela saiu com Meu aquela sainha, com Deus. aquela sainha. Não, E, é um absurdo. então, eles não acham que eles estão praticando nenhum fato criminoso, nenhum ilícito. Aham, Além disso, somado a isso, a gente, como a gente está conversando, a gente tem todos aham, os operadores do direito que, de vezes, lidar com a violência, combater a aham. violência, eles vão, na verdade, de uma certa forma, até entender aquela, chancelar aquela violência, porque na Uhum. verdade, ele é um trabalhador, ele não é um cara ali de uma organização criminosa que roubou, que fez, Sim, sim. entendeu? Então, assim É, como é. a gente falou, a gente vê muitos casos de inquérito que sequer chegam a virar processo porque são arquivados. Então, a vítima às vezes vai lá, requer. Eu vejo no dia a dia a gente vivendo alguns casos de medida protetiva. Então, a Aham. vítima fez a delegacia, fez o de ocorrência e achou que aquilo ali está tudo resolvido, mas realmente, às vezes, ainda não está, porque todo tem um processo, uma persecução criminal a ser seguida. Aquele inquérito foi trabalhado na delegacia e ele vai ser encaminhado ao MP. O MP tem que entender que há elementos mínimos para poder oferecer a denúncia e virar um processo criminal. Uhum. E ele ser julgado. A pena é pequena, a pena geralmente se ele ficar preso 3 meses, É. não vai ficar preso. Nossa, Muitos pouquíssimo. casos, a gente, infelizmente, a Lei Maria da Penha, ela é clara em dizer que não cabe medidas despenalizadoras, mas na prática a Aham. gente vê ainda muitos operadores aplicando transação Cara, penosa prevista no GCRI, na Lei 9.099. Então você acaba banalizando um pouco, né? sim, O autor vê que ele realmente não vai dar em nada. E sim. além disso, eu lembrei agora de muitos relatos que ele fala assim, eu posso ser preso, eu não vou ficar preso mesmo, eu vou sair de lá e vou te Que matar. absurdo. Porque ele acha realmente que ele está com um convicto de razão, Coloca- porque ele foi traído, então ele acha que isso justifica. E até pouco tempo a gente via, né, alguns É, advogados ainda defendendo os seus clientes, dizendo que foi um momento de violenta emoção por uma traição da vítima, como isso justificasse esse feminicídio, sim, essas mortes de mulheres, né? é Porque o que foi ocorre. traído, né? Porque rompeu o relacionamento, aí viu ela conversando, paquerando com outro, ele ficou subitamente envolvido em uma violenta emoção e ceifou a vida da vítima, como isso justificasse. A gente ainda vê alguns advogados É. defendendo dessa forma. Um absurdo, né? Essas coisas que a gente tem que a cada dia conversar mais e falar mais E sobre, lutar. para que as coisas mudem. A gente não pode assumir esse lugar tão absurdo de quinto lugar. Isso é É muito inadmissível vergonhoso. num país que estampa para o mundo uma liberdade, né? Um carnaval, uma liberdade de expressão, né, da mulher. E que, Mas a tão fundo, a gente machista, vê que né? isso não é verdade. Isso não é verdade. Verdade. Bem Então, colocado, né? não é possível, né? Eu acho que cabe cada vez mais nós mulheres se unirem e vamos nos mexer de verdade, né? Eu acredito que até essa próxima, essa geração da minha filha, da minha mais velha, da minha menor, então, ela vai ser extremamente feminista e eu acho que eu sou muito positiva em relação a isso. Eu acho que vai mudar de verdade. Eu quero te agradecer muito, a gente tem 2 minutos. Muito obrigada mesmo, de coração. Você, olha só, gratidão por tudo que você faz, não por mim, por todas as mulheres, sabe? Eu vejo lá várias lives suas. Eu fui nesse a primeira vez que eu te conheci, nessa apresentação lá que você fez, você falou para as mulheres e eu fiquei encantada com você. Muito obrigada. Você representa muito para nós mulheres, viu?
coração. Ai, obrigada. Ai, obrigada, Noemi. Obrigada, assim, você sabe que a luta é grande, como É, você também é uma lutadora, uma representa que defende, né? Luta por outras mulheres, está sempre abraçando a causa, então a luta é muito grande. Infelizmente, muitos ainda enxergam como um mimimi, como é, questão de menor importância. Os recursos, né? Eu falo que esses centros especializados que lutam contra a violência doméstica cada vez mais estão sucateados, porque os recursos estão cada verdade. vez menores, porque enxergam como problema de pequena importância, então a luta é muito Sim, grande. Mas, assim, espaço como esse que você abriu, reconhecendo a importância do tema, a gente está tratando de violência, de crime contra a mulher, questão de direitos humanos, então a importância da abertura desse tema para a gente conversar, aos poucos introjetar na mente das pessoas a importância disso. exatamente. Eu que te agradeço a Imagina. oportunidade. Eu que assim desejo assim que longos caminhos, que Deus te dê muita Oh, amém. força para você continuar nessa batalha que é muito linda, muito especial e assim Obrigada. deixar claro assim que a DEAN está de portas abertas. É muito importante que a vítima Imagina. ela confie nesse aparato, porque é importante, só assim ela vai conseguir dar o passo inicial para acessar esse ciclo da violência. A gente não Verdade. pode continuar vendo crescer como a gente vê na televisão diariamente, o número de mortes, gente, perdendo mulheres por É causa de absurdo. violência, por pessoas tão Absurdo. próximas que convivem, né? E a Verdade. pandemia está mostrando isso também pra Tá, só gente, né? aumenta. Só Só aumenta, aumenta. a cada dia. Obrigada, Gi. Um grande beijo para você, doutora. Beijo Fica a com Deus. todos. Amém. Beijo grande. Tchau. Beijo. Beijo.